que vai começar a gravação agora. Gravando! Bora começar. Porque senão daqui a pouco mais gente acompanha a Marcela aí saindo da sala. Bom, pessoas, vamos falar agora de periodização, né, agora de forma bem específica da preparação física, né, o que é feito no período de preparação física do nosso aluno, né, ou do atleta. Então, eu vou jogar sempre assim, as informações, sempre para o lado do esporte, com o conceito do lado do esporte, e vou falando o que a gente faz normalmente no dia a dia, tá? Então, quando a gente pensa em periodização, né, eu já falei esse conceito para vocês aí algumas vezes, né? A periodização nada mais é do que o planejamento, né? O planejamento geral do treinamento, né? Ou até mesmo o planejamento detalhado, né? Então, na verdade, a periodização envolve todos esses aspectos. O planejamento geral, que é aquilo que a gente viu na semana passada, como organizar todo o processo, e o planejamento detalhado, o que vai ser feito em cada mesociclo, em cada microciclo, em cada sessão de treino. Né? Óbvio que a gente não monta toda a periodização de um indivíduo, né, antes das coisas irem acontecendo, porque senão você gasta ali 3 horas montando uma periodização extensa e detalhada, e aí com um mês de planejamento acontecendo, um mês de execução do planejamento, a pessoa fica gripada, a pessoa tem uma infecção de garganta, a pessoa tem, sei lá o que, um Covid-19, e aí, o que acontece? Quebra todo o seu trabalho. Então, todas aquelas 3 horas vão ser jogadas fora, né? Mas eu vou ter que planejar em algum momento, né? Só que a organização de quando você vai planejar isso, ela fica a seu cargo, né? A seu critério. O Borges, por exemplo, tira o domingo de manhãzinha para montar a periodização da semana dos alunos, né? Então, ou sábado. Então, agora, nesse período, eu estou fazendo sábado, porque eu não estou tendo mais pós-graduação aos sábados, né? Então, agora eu estou tirando o sábado de manhãzinha para fazer a periodização. Domingo eu dou uma revisada, domingo à noite eu envio para todas as consultorias que eu tenho e os meus alunos, né? E os presenciais eu explico durante a própria aula da semana. Agora, eu não vou ficar gastando tempo montando semanas de treinamento sem saber o que está acontecendo, né? Então, esse planejamento detalhado, de forma bem específica, né, eu faço ele semanalmente, tá? É lógico que esportes, né, esportes de alto rendimento, equipes, né, esse planejamento ele tem que ser feito com muito mais antecedência, né? Não tem jeito de você fazer isso na hora. É lógico que algumas coisas sim, você muda, você faz na hora, porque existem as variáveis, né, que não são responsabilidades nossas, assim, acontece, e aí você tem que seguir, né. Então, e como que eu vou montar isso, né, de acordo com os objetivos que eu tenho, né, de acordo com o tempo que eu tenho disponível, de acordo com o nível de aluno que eu tenho, o nível de atleta que eu tenho, né, e tal. Sempre respeitando, né, os princípios científicos do treinamento, tá? Então, isso é periodização, né? Ou seja, um planejamento. Agora, existem várias teorias de planejamento, tá? Muitas teorias de planejamento. Faltou chantilly aqui nesse meu café, viu? O planejamento, pessoal, de todas as teorias que tem, as mais usadas são as teorias que vieram de Matveev, de 1977, 1978. Tá? E os autores atuais que trabalham com periodização, eles trabalham com essa vertente. Tá? Por exemplo, Dantas, né, 2003, ele trabalha nesse sentido. Tá? Você tem dois tipos de planejamento a executar. Você tem um planejamento que é chamado de individualizado, tá bom? E tem um planejamento que é chamado de desportivo. Planejamento individualizado e o planejamento desportivo, eles são formados por uma série de expectativas que você tem, né, para cumprir com aquele seu atleta. E aí o Dantas chamava isso de
plano de expectativa, ou seja, pegava todas as temporadas que você quer trabalhar com o indivíduo, todos os objetivos que você tem a ser trabalhado ao longo de 2, 3, 4, 5 anos, e aí vai, né? Eu vi uma reportagem há um ano, 2 anos atrás, de uma atleta de uma modalidade que ela cansou da modalidade e foi treinar para outra modalidade. Ela queria fazer o triatlo. Ela começou a treinar para o triatlo 3, 4 anos, um ciclo olímpico antes de realmente competir. Então ia ter as Olimpíadas daí 4 anos, e ela começou a treinar 4 anos antes para o triatlon da próxima Olimpíada. E isso que ela fez é justamente esse plano de expectativa, né? Ou seja, todas as temporadas que virão, o que eu vou treinar para que isso aconteça? Espera aí um pouquinho, pessoal. Está me atrapalhando aqui esse bagunça. Está atrapalhando aqui essa gritaria. Só chegar o primo aqui e começa a gritaria ali, me tira a concentração aqui. Bom, então você precisa organizar, né, o que você vai treinar a longo prazo, né, para esse indivíduo, né? Quando a gente fala de esporte, em criar futuros atletas, em ter um estímulo de criação de atletas olímpicos em um determinado país, a gente está falando de um plano de expectativa individualizado. Então eu vou tratar cada indivíduo, né, no seu âmbito, na sua essência, e ao que ele se dispõe naturalmente a fazer. Esse é o plano de expectativa individualizado, né? Esse plano de expectativa, né, individual, ele deveria, pelo menos em alguns locais isso aconteceu, acompanhar a vida inteira daquele indivíduo, até ele ter consciência e falar assim, eu não vou mais treinar para ser atleta, eu não quero ser atleta, né? Então isso acontece, mas deveria, antes da etapa de performance, começar o treinamento com esse indivíduo, já na infância começar, e terminar esse acompanhamento depois da etapa de performance. Então o cara falou assim, ó, já competi, eu quero aposentar, até depois da etapa de performance eu teria que criar um plano plurianual de treinamento para esse indivíduo, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Que eu vou pegar aquela criança lá na escola e vou desenvolver potencialidades dele, né? Vou buscar desenvolver as potencialidades atléticas dele para ele se tornar um potencial atleta para aquele país e disputar as Olimpíadas. Rússia fez isso muito bem, né? Essas teorias vieram de Matveev, então Rússia fez isso muito bem. Cuba fez isso muito bem. Na década de 80, 90, Cuba, que é uma ilhazinha desse tamanhozinho aqui, né, levava mais atletas, ou bem parecido, que grandes países, né? Levava às vezes menos atletas, mas ganhava mais medalha do que, por exemplo, o Brasil. Cuba disputava com Estados Unidos e China o quadro de medalhas. Eram tantos atletas com potencial desenvolvido que eles chegaram a disputar primeira e segunda colocação nas Olimpíadas. É lógico que Estados Unidos e China sempre, né, levando mais atleta, ganhavam mais medalhas. E lá, Estados Unidos, também era feito esse plano individualizado. Então você pegava uma criança e desenvolvia as potencialidades atléticas dela. No Brasil existe esse plano? Existe. Mas ele é executado? Não. Né? No Brasil a gente tem lá nas escolas os parâmetros curriculares nacionais da educação física a serem desenvolvidos pelos professores da área básica. Mas esses professores desenvolvem essas características? Alguns, né? A educação física escolar ela ficou muito denegrida, né? Então era sempre um rola-bola muito grande, né? Na minha época eu não tive aula de educação física, né? Eu fui ter um professor de educação física, né? Ele, o marido e a esposa, né, que são professores aqui de Goiânia, que
que me estimularam a educação física, que me estimularam a desenvolver, né? Que foi o professor Plínio e a esposa dele, a Maria Osvalda. Foram meus professores de educação física no Colégio Santa Clara e no Gonçalves Ledo. E eles sim foram professores de educação física. Anos depois, eu tô lá na Universo dando aula, chega uma menina e fala para mim assim, você conhece o professor Plínio e a professora Maria Osvalda da educação física? Eu conheço, são meus pais. Eu dei aula para a filha deles lá na Universo, ela formou em educação física também. Eles foram professores excelentes de educação física que desenvolviam o que tinha que ser desenvolvido naquela etapa da educação escolar, da educação física escolar. Mas outros professores não desenvolvem nem o básico dos parâmetros curriculares que tem que ser cumprido, né? Ou que tem que ser feito em cada etapa do desenvolvimento motor humano naquela idade escolar. E aí esse professor não consegue identificar possíveis talentos. Já que eu não desenvolvo potencialidades atléticas, eu não consigo identificar possíveis talentos. Se identificasse, esse moleque iria para a faculdade, e lá na faculdade ele receberia uma bolsa de estudos para continuar estudando e disputando pela universidade. Né? Brasil é muito pouco esse tipo de incentivo. Né? A Universo aqui em Goiás tem isso da melhor forma que eles conseguem. Né? Eu falo pro William, eu falo assim, se não fosse você no núcleo esportivo, eu acho que o núcleo esportivo já tinha deixado de existir. Porque os caras lá do Rio de Janeiro não estão muito preocupados com isso aqui. Né? Então você tem ali pessoas que recebem bolsa, disputam pelo universo. Isso no passado era muito mais forte. Era muito mais forte. Agora hoje não. Hoje está mudando um pouco o projeto, né? Você tem ainda alguns alunos que recebem a bolsa, até de outros cursos, e disputam pelo universo. E agora a Universo está fazendo parceria com equipes de futebol, né? Para que possa continuar desenvolvendo o esporte a nível universitário. Não sei até que ponto isso vai funcionar, né? Está funcionando bem hoje, não sei até que ponto isso vai funcionar e se realmente isso vai ser válido para um futuro. Eu não sou estudante da parte política da educação física, né? Aí eu deixo para o Neylon, para o William, fazer essas análises todas. Mas se tivesse, né, na universidade você teria grandes atletas, como os Estados Unidos faz, né, no futebol americano. Hoje nos Estados Unidos existe uma liga de futebol americano universitário. Né? Então você tem a Liga de Futebol Universitário nos Estados Unidos, em que universidades disputam contra universidades, né? Porque cada universidade tem os seus atletas que recebem bolsas para continuar estudando e disputar os campeonatos pelas equipes. Né? E tem crescido bastante isso, né? Tanto que já está sendo televisionado, o campeonato universitário de futebol americano já está sendo televisionado. Né? Antes da pandemia, eu cheguei a assistir várias partidas de futebol americano a nível universitário. Então, pela liga universitária. Tanto que o negócio é organizado, né? Professor, Pode falar. Já é televisionado desde quando eu sou pequeno. Exatamente. Mas, não, o basquete é muito mais, Diego. O basquete há anos. Agora, Não, o futebol americano não era, não. Mas não chegava para a gente aqui, entendeu? Porque o futebol americano cresceu aqui no mercado. Entendi. Já é televisionado há muitos anos. Para quem chegou a ter, na época, aquela TVA, você lembra da TVA? Rapaz, nessa época eu tinha cabelo, viu? Então, quando existia a TVA, você tinha a opção de assinar basquete e o futebol americano, um canal que ficava passando todos os jogos do dia. E aí, os horários fora reprisava. Mas ele já existe, já tem muito tempo, porque o público não tinha aqui de futebol americano, mas de basquete tinha. De basquete eu lembro de assistir algumas coisas quando eu era jovem, agora o futebol americano eu não lembro de ver, não. Talvez também porque eu não tinha interesse no futebol americano, né? Não sei. Então, bom, bem colocado então aí. Tá vendo? Então o negócio já existe há tempos. Agora no Brasil, cara, existe transmissão de futebol, né, a nível universitário, né? Mal existem os campeonatos organizados, né? Mal as universidades recebem verba para pegar e deslocar de um ponto a outro para a equipe disputar. É bem complicado, né? E você não consegue desenvolver potenciais atletas dessa maneira, né?
vai sendo naquela base da sorte, assim, ó, nossa, apareceu um Ronaldinho aqui, ó, em Goiânia, lá na Universo, ó, o moleque joga bola demais da conta, e o cara começa a aparecer, e aí se destaca e é vendido rapidamente, né? Seria assim. Infelizmente acontece poucas vezes, né? Puxando aí, Poucas por vezes. exemplo, pro lado do basquete, que é uma área forte aí que o Diego entende bastante. O basquete faz isso ali do Michael Jordan para trás, né? Os caras recebiam uma bolsa para continuar estudando e jogando por uma equipe, e a NBA selecionava os atletas das universidades. Até Então, hoje. além de estimular a questão do cara ter um diploma, o cara ser um estudante a nível superior, o cara tem a oportunidade de jogar nas grandes ligas. Se houvesse algum esquema parecido que fosse aqui, a gente ia colher, primeiro, grandes atletas, né, que seria excelente para o esporte, e depois que cada vez mais pessoas que talvez não teriam acesso ao ensino superior poderiam ter esse acesso e poder seguir suas vidas aí no nível profissional, né? E eu vou além, né? Eu vou para a questão de saúde pública, né? Porque a área que eu atuo é saúde, então eu sempre vou puxar a brasa para minha sardinha. Eu vou além disso, né? Eu vou falar agora de saúde. Eu vou falar de pessoas que hoje são obesas e descrentes com atividade física porque foram mal orientadas. Mal orientadas quando? Lá na infância. Porque o pai queria que fosse um Zico, porque o pai queria que fosse um Rivelino, porque o pai queria que aquele moleque fosse um Garrincha. Os pais de hoje querem que os moleques sejam um Neymar, um Cristiano Ronaldo, né? Hoje, e pais que não têm tanta, né, vivência no esporte. O esporte é futebol, o resto não é esporte. Então, já que o professor da escola não desenvolveu a habilidade atlética daquele indivíduo em quicar uma bola, em fazer um drible, em não cometer um sobrepasso ali, em fazer uma bandeja, já que ele não foi estimulado às habilidades manuais e vai brincar com as crianças no aniversário, só recebe bola de futebol e vai brincar na quadra. A cesta de basquete ela é altíssima, é só para adultos, e naquele prédio não tem nenhum adulto que joga basquete. Então, por que não faz uma cesta regulável de altura? Né? Por que não faz nos condomínios fechados quadras pequenas de basquete para crianças até X idade? Então, isso desestimula a criança a querer acertar a cesta. Entendeu? Esses dias eu fui estimular meu filho. Falei assim, vamos ver se ele consegue jogar essa bola lá na cesta. Ele jogava a bola com o pé para mim, aí eu pegava a bola e fazia um arremesso na cesta. Não, papai, eu não consigo, é muito alto. Eu falei, consegue, filho. Joga com as duas mãos. Ou ele tentou a manhã inteira pegar uma bolinha, aquelas bolinhas de futebol que vem em ovo de Páscoa, assim, aquelas bolinhas pequenininhas. Tava murchinha, ele jogou aquele pra frente, bateu no nariz, bateu na testa. Depois, lá pelas tantas, cara, ele conseguiu acertar a cesta. Aí depois chegou aqui que a gente foi comer, jantar e tal, fiz a comida dele, a gente conversando. Come para você conseguir jogar essa bola ainda mais alto e acertar a cesta amanhã, né? Aquela psicologia infantil, né? Clássica. E aí ele falou, nossa, papai, meu braço tá doendo. Ficou com o braço doendo de ficar arremessando essa bola com as duas mãos para acertar a cesta. Mas ele acertou, né? Só que ele ficou com o braço doendo, né? Porque ele queria, porque queria acertar. Eu falei, não, deixa, amanhã a gente tenta novamente. E ele queria, porque queria, ficou jogando e se cansou, né? Até sentiu dor muscular de ficar jogando essa bola na cesta. Mas qual é o estímulo que se tem? Tá entendendo? Então, se você não estimula uma criança a jogar um handball, a jogar um basquetebol, a jogar um vôlei, né? A nadar, a fazer uma natação, ela entra na piscina só para brincar. Que dia que você vai desenvolver potencialidades? Tá entendendo? Quando ela tiver adolescente é que ela vai falar assim, eu não gosto de basquete, eu gosto de handball. Eu gosto de polo aquático, é o que eu quero fazer na minha vida. Porque você não tem isso desenvolvido. Então não tem como você identificar pessoas que têm habilidade para esportes coletivos, alunos, crianças, adolescentes que têm uma introversão muito grande, uma agressividade reservada que poderia ser direcionada e bem direcionada para uma luta, um boxe, um karatê, um judô. Né? Quem é que faz judô? Quem o pai gosta e que coloca o menino no judô. Porque o menino mesmo ele não vai escolher, eu quero fazer judô.
Não passa luta de judô todo sábado ou todo domingo na televisão. Ele não sabe quem foi Aurélio Miguel. Tem pai que não sabe quem foi Aurélio Miguel. Então, como é que eu vou estimular uma criança a fazer um judô? Aí, quando o psicólogo fala assim, olha, sua criança está muito agressiva, eu indicaria que essa criança fizesse uma luta para ela aprender disciplina e que não pode bater nos amiguinhos e extravasar toda a raiva dela lá naquela luta, naquele tatame. Aí você pega e coloca no karatê ou no judô. É assim que acontece. Uma vez eu estava até conversando com o Edinho sobre isso, né? O mundo, nossa, virou tão assim. Para mim fica doido, né? Porque você via as coisas. Antigamente, o judô, ele era esporte de menino, que era ou tipo, só fazia merda, né? Brigava muito na escola, essas coisas, ou de filho de mãe solteira, que a mãe não, tipo, não aguentava criar o menino. E aí falava pro sensei, falava assim, não, dá um jeito nesse menino pra mim, pelo amor de Deus. E o sensei podia bater, podia fazer o que fosse. O sensei era o pai dele naquele momento. E cansei de ver sensei endireitar a moleque aí, velho. Hoje, pelo amor de Deus, nem o pai pode mais encostar a mão no menino. É, desse jeito. E o tênis é sempre esporte de riquinho, só faz tênis quem é rico. Hoje o tênis deixou de ser esporte de elite. Por quê? Porque veio um molequinho lá da periferia chamado Gustavo Kirten, né, e ganhou vários campeonatos de tênis e muitas crianças começaram a jogar tênis. Então os pais de hoje, que viram o Guga ser campeão, estimulam os filhos a jogar tênis, mas tênis hoje não é esporte mais de rico. Hoje tem uma quadra de tênis praticamente em todo o bairro de Goiânia. Tem bairro de Goiânia que tem 5 quadras de tênis, passa do lado do Vaca Brava ali, tem 3 quadras no fundo, o Vaca Brava Mall ali tem o Brava tem 4 quadras e para cima tem 2. Tem condomínio de prédio que tem quadra de tênis. Condomínio fechado desses horizontais, então nem se fala. Agora o chique é fazer golfe. Aí você gasta 16 mil reais para comprar uma bolsa com um conjunto de tacos básicos para você jogar golfe. E aí a aula de golfe é uma fortuna. Quem é que vai fazer? Só quem mora em Aldeia do Vale, nesses condomínios fechados caríssimos e que tem grana para isso e a criança queira fazer, né? Então é assim que funciona. Né, Larissa? A Larissa está aqui, né? Então a Larissa sabe muito bem quem vai fazer uma aula de golfe, né? A Exatamente. Fulano X que e tal, é nesse sentido, né? Não tem uma criança aqui da cidade que vai lá pro Goiânia Golf Club fazer uma aula de golfe. Desde pequeno, né? Desde pequeno. Você já tem tacos para crianças e vai crescendo e vai comprando conjuntos de tacos cada vez mais caros, né? É assim, né? Mas você não tem isso, você não tem um mini golfe na sua escola. O professor de educação física não ensina a criança a jogar um mini golfe, né? Não ensina a desenvolver habilidade rotacional de tronco, mas os parâmetros curriculares não estão sendo desenvolvidos, você imagina, né, uma prática dessa, de uma modalidade dessa, né? Que seria bastante interessante. Hoje nós vamos jogar a bolinha de gude, só que a bolinha de gude hoje não vai ser jogada com a mão, ela vai ser jogada com o taco, né? Cara, eu não vejo mais criança brincar na rua, eu moro em periferia, eu moro no Parque Amazônia, né? Aqui tem rua que os moleques ficam jogando futebol na rua aqui, como eu fazia quando eu era criança. Lá na rua de casa, lá, acabou, ninguém mais joga golzinho. A gente jogava golzinho, a gente jogava vôlei, a gente jogava basquete, a gente jogava bet, eu não sei como é que vocês chamam bet, taco, né? Eu chamo de taco, né? Aí o Daniel colocou aí, ó, bet. É bet mesmo. É porque, como eu morei em São Paulo, lá em São Paulo chama taco, né? É o golfe dos pobres. Você tem que acertar a lata, né? É um cricket. É o cricket dos pobres. Então, você entendeu o planejamento individualizado, né? O que é que se tem hoje? Os moleques jogam futebol e olhe lá, muito mal, numa quadra ou no espaço reduzido de um condomínio fechado. Então, que potencialidade atlética nós estamos desenvolvendo, né? Essa é a questão, tá? BMX, né? Bicicross. Na época eu queria ser atleta de bicicross, cara. Eu ganhei uma bicicleta de bicicross no supermercado, numa promoção, e pronto, eu quero ser atleta de bicicross. Eu queria descer rampa com terra, eu já andava de uma roda.
Você entendeu? Hoje, meu filho tá ali, doido para andar de uma roda na bicicleta. Ele fica pulando na bicicleta e acha que tá empinando ela. E eu não falei, isso aí, filho, você tá forte, hein, tá? Fica estimulando, deixa ele. Mas que moleque hoje que pega uma bicicleta, cara, com 3 anos de idade, vai fazer 4 anos agora, tira a rodinha e vai andar sem rodinha, e fazendo zigue-zague, e querendo tirar as mãos, e querendo empinar a bicicleta. Mal tira a rodinha, né? Então, qual é o estímulo que você tem individualizado, né? Pega a idade infantil e vai desenvolvendo potencialidades atléticas. E aí eu concluo a minha fala nesse sentido. Hoje você tem adultos que estão decepcionados com a atividade física, odeiam a atividade física em qualquer aspecto. Por quê? Porque foram mal direcionadas na infância. Então, como ela se frustrou sendo jogadora de futebol, como ela ficou frustrada porque ela não se tornou o atleta que o pai queria, ela não foi direcionada à prática da modalidade por lazer. Então, quantas pessoas praticam atividade física hoje em Goiânia? Né? Eu tenho cerca de 10% da população de Goiânia praticando atividade física. 10%. Olha o tanto de gente que não faz exercício. Né? E não faz exercício por quê? Porque não é instruída a fazer exercício. Então é esse planejamento individualizado. Tá? Só que esse a gente já tá fudido, ele já tá quebrado, né? Nossa, desculpa a palavra, tá gravando. Ele já tá quebrado, ele já tá falido. Né? Aí o que eu tenho? Eu tenho um plano de expectativa desportivo, que eu faço o planejamento do treinamento de uma modalidade específica para um determinado indivíduo, para um determinado período de tempo restrito, reduzido. E se ele quiser continuar bem, eu faço outro plano de expectativa desportivo. Eu faço outro plano de expectativa desportivo. Ah, não, agora eu não quero mais fazer academia, eu não quero mais jogar tênis, eu quero ir pro CrossFit. Aí começa planejamento novamente para ele. Desportivo. Vamos lá, mais um ano, planejamento desportivo. Mais 6 meses, planejamento desportivo. E aí vai. Então, o plano de expectativa desportivo, né? Eu vou criar uma expectativa para esse indivíduo naquele esporte individual específico. Então, é para um indivíduo ou para um grupo pequeno de indivíduos, né? Então, é o que acontece hoje no box de CrossFit. Eu chego um grupo de alunos iniciantes, eu coloco eles na sala de iniciantes, eu começo a desenvolver, eu crio expectativa para que aqueles indivíduos cresçam, evoluam e chegam na classe intermediária, para depois chegar numa classe avançada. Então, eu crio um plano de expectativa desportivo, de uma massa específica, 5, 10 alunos numa turma. Ou que seja uma aula de personal trainer de CrossFit, eu vou dar aula para um aluno e vou desenvolver as potencialidades dele. Ou na academia, que é o que eu faço, né? Eu vou lá e pego um aluno de personal e crio um plano de expectativa desportivo para aquele indivíduo. Ah, mas ele não faz desporto nenhum, ele não faz esporte nenhum, Borginho. Beleza, então vou preparar ele para o básico. Qual que é o básico? Correr, nadar, saltar, trepar, né, escalar. É isso que eu tenho que pensar nele. Então ele tem que ter força para puxar o próprio peso corporal numa barra, escalar, trepar. Ele tem que ter resistência para correr uma certa distância. Ele tem que ter potência para conseguir saltar. Ele tem que ter resistência, força, capacidade aeróbica para nadar. Então eu tenho que pensar nesses aspectos. Ou pedalar, né? Então eu tenho que pensar nessas questões básicas. Aí sim, eu consigo criar um grupo de pessoas com uma certa habilidade ou criar uma pessoa com uma certa habilidade esportiva qualquer. Se ele fala assim, eu detesto natação, eu gosto de corrida de rua, então vamos preparar ele para a corrida de rua. Vou lá para musculação, para bicicleta, para corrida. Ah, não gosto de correr, eu gosto de pedalar. Então, beleza, vamos preparar você para o ciclismo. Né? Para que o seu ciclismo possa ser melhorado. Né? Eu tenho uma aluna aqui, ó, depois eu mostro para vocês a conversa, que ela foi fazer esse fim de semana 100 quilômetros de trilha. E eu estou preparando ela já tem 6 meses. 6 meses. No início, sem nutricionista, gordinha, com sobrepeso e tal. E ela no interior, é consultoria online. É no interior. Como que chama ali? Arenópolis, Firminópolis ali. Iporá. Aquela regiãozinha ali. Aí o que acontece? Fui preparando ela. Ela fez um dia 10 km de bike, ela fez outro dia 40 km de bike, ela fez outro dia 40. Aí ela falou assim, Borginho, vai ter agora uma
trilha de 100 quilômetros, eu tô morrendo de medo. Aí ela já entrou com o nutricionista, tudo certinho, explicando, conversando, ela foi para nutricionista, aí ela falou, Borginho, vai ter uma trilha de 100 quilômetros, eu tô achando que eu não vou. Eu falei, não, você vai, tem um cara acompanhando com o carro, você pode ir tranquila que tem o cara do suporte, qualquer coisa ele bota a sua bicicleta lá no bagageiro e você entra no carro. Mas você vai, porque você está preparada para fazer 100 quilômetros. Você vai fazer 100 quilômetros com tranquilidade. Aí eu peguei e escrevi uma mensagem aqui no bloco de notas, aí o bloco de notas fica registrada a data da modificação, né? Peguei e mandei ela para o meu e-mail naquele dia. Eu falei assim, ó, vou escrever uma frase aqui e você escuta o que eu estou te falando, é o que vai acontecer com você na prova. Estou escrevendo aqui, escrevi a mensagem, mandei para o meu e-mail naquela data. Falei, depois da prova eu vou fazer o print e vou te mandar. E esperei. Eu escrevi, com 80 quilômetros aproximadamente, ela vai começar a sentir fadiga. Conversei com a nutricionista dela, a nutricionista fez a suplementação dela lá, o gelzinho de Carbap no momento certo, o isotônico no momento certo e tal. Eu falei assim, com 80 quilômetros ela vai começar a sentir fadiga. Mas ela vai estar num grupo de pedal, e o grupo que já tem mais experiência que ela vai estimular ela a terminar o 100K. Aí chegou em 100K, sabe o que o povo lá da liderança resolveu fazer? Andar mais 20 quilômetros de bike. Ela fez os 120 quilômetros de bike. A hora que ela terminou, falou assim, nossa, com 100 quilômetros eu tava morrendo, o pessoal já pegou e foi fazer mais 20. Eu fui junto. E aí o que aconteceu? A minha expectativa de que com 80 ela iria falhar, ela falhou com 95 que ela começou a falhar. Aí ela falou assim, nossa, com 100 eu tô morrendo. Só 5 quilômetros de morte para ela. De bicicleta dá 2 voltas no avião. Fácil, fácil. Aí a hora que terminou o 100, o pessoal andou mais 20 para terminar um percurso lá. Olha só o que eles fizeram. E ela terminou, feliz da vida. Depois de 7 meses de trabalho comigo, ela já emagreceu, não está com sobrepeso, está com cardio muito bom e fazendo uma prova de bike de 100 quilômetros. Então eu criei um plano de expectativa para ela. E ela superou as expectativas, tanto minha quanto dela mesma. Ela achou que ela nunca conseguiria fazer 100 quilômetros, porque ela só fazia 40, 60, 40, 60, 40, 60. Aí no fim de semana passado, retrasado, elas fizeram de 100. Então é assim que acontece, é isso que você tem que pensar na hora de montar um planejamento para um indivíduo. Tá? Hoje, então, nós vamos trabalhar com qual? Nós vamos trabalhar com o desportivo. Porque esse aqui, ó, ele já está falido para a gente, né? O de Matviev. Pegar o menino lá na escola básica, na escola do município, na educação básica, desenvolver as questões básicas que têm que ser feitas, parâmetros curriculares nacionais, e o professor identificar, Borginho tem habilidade manual, fulano tem habilidade com os pés, esse pode ser coletivo, esse daqui é individual, não é esporte coletivo, esse aqui é esporte cíclico, esse aqui é esporte acíclico, divide o grupo de alunos e joga para a etapa de especialização. Né? A etapa de especialização é esse professor conversar com os olheiros e falar assim, olha, eu tenho um cara aqui que tem uma habilidade manual muito boa, o cara tem ele é alto, ele é forte, vai ser talvez um potencial jogador de handball, talvez um potencial jogador de vôlei, talvez um potencial jogador de basquete. Aí ele vai para um centro de excelência. Menino, o que você gosta de fazer? Eu gosto de jogar basquete, eu quero ser o Cristiano Ronaldo. Não, você não tem habilidade com os pés não, menino. Segue o que eu tô te falando aqui, você vai ser um grande atleta de vôlei, basquete, sei lá o que. Aí o moleque aceita isso, os pais aceitam isso é direcionado, e aí o centro de excelência começa a potencializar isso. E até se tornar um potencial atleta daquela modalidade. Tá entendendo? Então é isso que a gente tem que pensar. Né? Agora, se isso acontecesse, esse moleque chegaria numa etapa de performance ainda jovem, né? Aí eu chegaria na etapa de performance jovem, iria para os centros de excelência da cidade, ou do centro de excelência daquela modalidade, por exemplo, o judô é São Paulo, futebol é Rio de Janeiro, ginástica olímpica é no sul, lá no Paraná, né? Então tem alguns centros de olímpicos de treinamento de uma modalidade ou de outra, né? Basquete fica onde, Diego? Basquete não tem. Não tem um centro de treinamento da equipe brasileira, não? Deve ser no Rio de Janeiro, né? Não, não tem. É uma vergonha. Então onde que a seleção brasileira treina? Ah, tem ano que treina no Rio, tem ano que treina em São Paulo, tem ano que faz assim
divide, tipo, 15 dias, sei lá, no Ceará, 15 aqui, e aí vai. Isso aí é uma vergonha para um esporte onde já teve títulos, né, e grandes campeões aí. Nem me fala. Tá vendo? O de vôlei... Ai, cara, esqueci o de vôlei agora. Onde fica o centro de treinamento de vôlei? É Rio, né? Então, você tem a Granja Comari, né, do futebol, lá em Petrópolis, né? Teresópolis, né? Teresópolis. Pois é. Então, você tem, assim, cada esporte olímpico, né, deveria ter, né? O atletismo, ele fica em São Paulo. São Paulo, mas acabou já também. Ficava em Presidente Prudente. Não, agora tem o NAS, que é o Núcleo de Assistência ao Esporte Olímpico do Brasil, e os atletas treinam lá em São Paulo. O professor Irineu Loturco é um dos grandes pesquisadores do NAS, que treina os atletas olímpicos do atletismo. Realmente, não é um centro de treinamento do atletismo, é um centro de treinamento que os atletas do atletismo utilizam. Tá certo, é isso mesmo. Não tem um centro de treinamento olímpico. É isso aí. Até o atletismo que foi medalhista, que foi o Claudinei Quirino e o... eles treinavam lá no CT de Presidente Prudente. Mas aí é porque tinha um projeto do atletismo, que era lá como o centro do atletismo do Brasil. Então, todas as seleções usavam lá em Presidente Prudente e isso aí acabou. Pois é, né? Onde que vai chegar o nosso esporte olímpico, né, cara, desse jeito? Onde é que nós vamos parar com esse tipo de ação política, né? É porque, o que acontece, Borginho? Na maioria, todo esporte, ele se dá por vagabundos e pessoas sérias. Esse é que é o problema. O vagabundo, ele atrapalha muito a pessoa séria. Você tá entendendo? E a pessoa séria, ela fica, tipo assim, ela nunca vê dinheiro, ela nunca vence na vida através do esporte, ela vai só por amor. Só que chega um momento, às vezes, que o amor já não bate mais, não satisfaz mais, entendeu? Você chega ali nos seus, sei lá, 50, 60 anos, você já não quer mais ficar fazendo aquilo ali o resto da sua vida, sabe? Então, você vai divergir. Então, um cara, vamos supor, de 60 anos, que deveria ser um cara que deveria ser, eu penso assim, como se fosse um ancião do esporte, né? O cara que vai dar uma direção, que vai ser um conselheiro, né? Vai dar um a mais, ele não vai estar trabalhando diretamente, ele acaba que ele tem que trabalhar diretamente, porque as pessoas não se envolvem mais. E o cara que é vagabundo consome todo o dinheiro que poderia ir para ele. Entendi. Então, federações, a maioria no Brasil, vagabundo. Você está entendendo? Porque você não vê esporte acontecer, cadê o dinheiro do governo, que é repassado? Entendeu? Mas você não vê nada. Você não vê nada de skate, você não vê nada de basquete, você não vê nada de futebol, você não vê nada de nada. Você tá entendendo? O futebol você vê porque é tipo assim, se não tiver o Goiano, porque se pudesse acabar, o Goiás e o Vila também acabavam. Entendeu? É porque tem o futebol é uma outra dinâmica, mas é sempre assim. Os amorosos que amam o esporte tentam fazer de tudo. O Nele é um amoroso. Entendeu? Ele tá aí ele gosta, ele quer, não sei o quê. Só que chega uma hora que o Nele fica sozinho, ele fica velho. Aí tem que vir um outro cara, você tá entendendo? E aí, quando que vai vir esse outro cara? Entendeu? Esse é que é o X da questão. E aí os caras que atrapalharam nele a vida inteira estão lá, mamando dinheiro lá, sabe? Roubando, fazendo a sacanagem dele. Mais uma vez a gente para na questão política, né? Os políticos vão ganhando dinheiro e os caras do negócio mesmo, que precisam, que sabem como fazer, ficam lá na... Então, uma coisa que mudou foi a questão do CBC no esporte. O CBC ele eliminou esse processo, político também, mas ele eliminou esse processo da federação.
de uma entidade, entendeu? Então você pode criar associação, montar seu projeto, apresentar para o CBC e o CBC vai falar, ó, é legal, a gente dá para financiar, você vai ter que obedecer os padrões do CBC de como investir, você está entendendo? E aí prestar conta disso. e prestar conta, e aí você pode tocar seu projeto, entendeu? Agora, a gente tem que, tipo, torcer para que esses caras de federação acabem, porque a federação, ela é, como é que eu falo? Ela é, vamos supor, aqui em Goiás, ela é um agente centralizador, ela precisa existir, infelizmente, entendeu? Então, é complicado, cara. Mais uma vez a gente cai nisso. Quando mudar a política pública, talvez essas questões mudem, né? E que já vem caminhando há anos no Brasil desse jeito, né? Só para você ter noção, meu pai chegou em 72. O Breno, meu irmão, nasceu em 74. Em 70, sei lá, 72, 73, meu pai conheceu o presidente da Federação de Vôlei. Chamava Randel Soares, eu acho. O cara é padrinho do Breno. O cara é padrinho do Breno. Você sabe quem é o presidente da Federação de Vôlei até hoje? Ele. Velhão, caindo aos pedaços. Tá velho, caindo aos pedaços, o cara não tá lá. Ele saiu, parece que durante 4 anos, botou um cara que era dele, e aí voltou, tá lá até hoje. Olha, como é que o vôlei no Goiás vai dar? É o Iris Rezende do vôlei. Pois é, as coisas não acontecem. É assim mesmo. Todo time tem isso aí. Toda equipe, toda federação. Enquanto tiver dinheiro e poder envolvido, enquanto tiver poder envolvido, acabou. Entendeu? Por isso que as coisas não acontecem como deveriam acontecer. Tá? Cuba, que era socialista na época que eu citei, que tinha grandes atletas olímpicos, no socialismo, né, tinha um monte de atleta olímpico, né, conseguiu fazer isso por esse tempo. Depois que o poder chegou e começou a dominar tudo, foi só acabando. E aí chegou a ter uma situação vexatória para Cuba, nas últimas ou penúltimas Olimpíadas, em que os atletas de boxe fugiram, né? Fugiram do centro de treinamento da cidade olímpica. Eles fugiram da cidade olímpica, foram até uma embaixada da cidade, lá do país que eles estavam, e pediram asilo e proteção. Né? E eles falaram assim, pelo amor de Deus, ajuda a gente, se a gente voltar para Cuba, a gente vai morrer. Então os atletas de boxe fugiram das Olimpíadas, não disputaram as Olimpíadas e pediram asilo no país que eles estavam, agora eu não lembro qual foi a Olimpíada, né, por conta desse problema político de Cuba. Isso aí aconteceu várias Olimpíadas. Foi só uma, não. Mas na última foi vexatório, que foi uma comissão inteira, né? Não foi um ou outro atleta de uma ou outra modalidade. Então, foi uma comissão inteira, assim. Eu conheci, eu já joguei contra Cuba várias vezes. O que acontece é o seguinte, o cara, quando ele é atleta, ele tem um benefício. Uhum. Só que ele, indivíduo, tem um benefício. Entendeu? E mesmo assim, esse benefício, ele vive pior do que quando ele vai para uma competição, que esse é que é o problema. Ele vai para uma competição internacional, onde eu conheci esses caras. Aí eles chegam lá, eles moram em hotel, tipo, durante aqueles dias, comem uma puta de uma comida boa, você tá entendendo? E tem todo um tratamento, tipo assim, de excelência. Em Cuba, que eles falam que é excelência, eles não têm nem metade disso. E a família deles, esse é que é o problema maior. A família deles não tem um cuidado. Eles não são tipo, eu sou um atleta de elite, Cuba cuida de mim e da minha família. Não, Cuba cuida de mim. Entendeu? A minha família cuido eu. Entendeu? E isso aí, para eles, sempre foi um problema. Sempre foi. E no Brasil não está muito longe disso, não, né? Você vê aí atletas jovens aí tendo que ralar para cuidar da família, né?
deles mesmo, porque os clubes não estão nem aí. Ontem saiu, antes de ontem, uma reportagem, eu tinha acabado de chegar no meu pai assiste Rede Globo até hoje, né, tá lá na televisão em Anguera lá, passou um atleta de uma equipe goiana aqui, fazendo salgados, assados, fritos, com a família para poder pagar as contas, porque o contrato dele com a equipe foi cancelado, entendeu? A mesma coisa que fizeram com a Érica aqui, ó, a academia cancelou o contrato. A academia Fórmula cancelou o contrato da Érica. Ela está de quarentena, você não vai dar aula, então seu contrato está cancelado, nós não vamos pagar o seu salário. Então está até hoje, ela está com um contrato cancelado. Quando voltar da pandemia, que é o que aconteceu, a academia já voltou, ela ainda não foi chamada de volta, porque o contrato dela está cancelado. E esse atleta de futebol, a mesma coisa. E quantos outros não estão nessa situação também no esporte, entendeu? E o cara fazendo salgado, assado para poder pagar as contas de casa. Né? Porque não tem, o clube não dá o respaldo, né? Isso é um problema no Brasil e em grande parte do mundo nesse sentido, né? Infelizmente. Infelizmente. Que é onde o cara devia ficar só preocupado com a performance, né? Eu tô aqui, a minha preocupação é em vencer, em vencer, em vencer, e o dinheiro tá chegando, e minha família tá tendo tudo de bom, do melhor e tudo mais. Mas não é assim que acontece na verdade, né? Infelizmente. Mas para os que atingem essa etapa de performance, né, e desejam disputar competições a nível nacional, regional às vezes, ou internacional, né, e desejam parar, né, de competir, deveria existir, né, o que é chamado de etapa de manutenção, que é chamado de destreinamento. Né, e esse destreinamento ele deveria acontecer e fazer parte do plano de expectativa daquele indivíduo. Né, mas raros os esportes e raras as pessoas que têm essa oportunidade, né? E essa etapa de manutenção, que é o destreinamento, o atleta volta para o clube dele de origem, ou ele escolhe um clube, né? Que é o que acontece hoje com os jogadores de futebol no Brasil, né? Os caras vão aposentar, saem da Europa e vêm para o Brasil de novo, né? O Daniel Alves foi para o São Paulo Futebol Clube. O Ronaldo Fenômeno foi para o Corinthians, né? Aí tem um jogador lá que vem para o Flamengo, aí o outro vai para o Palmeiras, e aí os caras vão voltando, né? Os caras vão voltando. E aí eles vêm com um topetão desse tamanho e começam a diminuir, né, a sua performance, a reduzir. Aí depois dessa etapa, o cara começa a não jogar mais futebol profissional, né? Joga umas peladas aqui, umas peladas ali, que é o caso do Ronaldinho Gaúcho, né? Voltou da Europa para cá, jogou um outro tal, e aí parou. Agora tá jogando no Paraguai, né? E aí faz isso. O cara vai jogar uma festinha, joga um beneficente aqui, joga um beneficente ali, faz a partidinha dele no clube, e às vezes alguns continuam trabalhando no esporte, né? Alguns continuam desenvolvendo ali potencialidades atléticas, alguns continuam sendo diretores esportivos pela experiência que têm, alguns viram treinador da modalidade, né? Assim vai. O Rogério Ceni do São Paulo foi goleiro por anos, se tornou técnico do São Paulo, aí foi queimado, foi lá para o Fortaleza e ganhando, ficou lá, né? Aí você vê outros treinadores também nesse mesmo padrão, né, nesse mesmo patamar. Eu acho que em outros esportes também acontece a mesma coisa. Um atleta bem experiente começa a treinar outros potenciais atletas, né, que é essa etapa de manutenção. Então o cara vai diminuindo o rendimento, diminuindo a performance, até chegar numa etapa em que ele consegue manter qualidade de vida, saúde, e mesmo assim continua naquela modalidade, se for opção dele, né. O Branco, jogador de futebol, foi para o Fluminense. O Romário foi para a política, mas você tem aí alguns que ainda permanecem no esporte e disputando e criando, né? O Leonardo, o Raí foi para o São Paulo, o Leonardo foi para o São Paulo, depois para Paris Saint-Germain, São Paulo, o Raí foi para Paris Saint-Germain, São Paulo. Você tem o Aurélio Miguel no judô, que está lá na federação, e aí, né, virou um componente da máfia, como o Jonathan colocou aí, né? Não sei, pode ser, né? Então você tem sempre esses, o Ricardo Prado na natação também fez a mesma coisa, né? E alguns continuam desenvolvendo o esporte, buscando desenvolver o esporte, né? Alguns desanimam e largam o negócio de vez, tá? Então o plano de expectativa individualizado é esse, né? E o macrociclo, que é o que a gente vai, né, ver as possibilidades de agora para uma determinada modalidade esportiva. Então, eu quero jogar basquete. Breno, você vai ser o meu personal de basquete.
Aí o Breno vai fazer o quê? O Borginho não desenvolveu isso na infância, não desenvolveu aquilo na infância. Até que ponto eu posso chegar a isso com ele agora? Né? Que coordenação que eu consigo melhorar nele agora? Então, vou lá para o meu macrociclo. Então, é uma parte do plano de expectativa do indivíduo, né? E compõe-se dos períodos de treinamento, ápice de rendimento, que é a competição, e uma recuperação, que é o que a gente vem falando desde a aula passada. E aí você planeja da maneira como você acreditar naquilo. Né? Existem algumas teorias, mas você planeja da maneira que você acreditar que aquilo vai ser desenvolvido. Tá? É o tal do macrociclo, ou seja, ciclos de treinamento, né, que representam todo o treinamento de uma temporada ou até atingir o ápice do rendimento. Tá certo? E eu vou ter nele, então, períodos de preparação básico, específico, ápice de rendimento, que é a competição, e a recuperação, que é a transição. Então, todo macrociclo vai ter esses períodos. Preparação, competição e transição. Todo macrociclo, de todas as modalidades, tem essa mesma configuração. Prepara, compete e descansa. Todos eles têm, tá? Alguns o tempo de descanso vai ser curto, outros pode ser maior, depende da competição, depende da modalidade, depende da época. Por exemplo, futebol, Champions League, acabou agora. Mês que vem começa a nova Champions League, 2020-2021. Então a equipe do Paris Saint-Germain, né, e a equipe do Bayern, que chegaram à final e disputaram nesse domingo passado, a final, eles talvez já tenham partida no próximo mês para disputar pela Champions League. Então, o tempo de descanso talvez vai ser curto para eles, vai ser muito restrito. Então, talvez eles tenham que descansar um pouco mais. Precisariam, mas vai começar. Então, talvez eles não deem tanta ênfase em performance nas primeiras partidas, né, que eles tenham que disputar. E assim vai, depende da competição, do regulamento, da temporada, dos adversários, depende de uma série de fatores, tá? E tem duas formas de montar um macrociclo, né? Então, como eu falei, por exemplo, tênis. Tem campeonato de tênis praticamente todo fim de semana, em algum local do Brasil. Tem campeonato de judô, né? Tinha, né? Agora tá tudo restrito, parado, mas tinha campeonato de judô praticamente todo fim de semana. E um atleta que quer atingir pontuação no ranking para disputar e pontuar para atingir índice olímpico e tudo, ele precisa participar dessas outras competiçõezinhas, todo final de semana. Um atleta de tênis que quer pontuar e seguir no ranking do ATP lá de pontuação de tênis, ele tem que participar desses campeonatos pequenos, né? Tinha um aluno lá na Universo que jogava tênis, ele joga tênis, né? Ele lá parou o curso porque ele era toda semana o cara perdia uma outra aula porque estava viajando. Agora eu esqueço o nome dele. Mas no Instagram dele ali sempre eu vejo ele treinando, fazendo os treinos dele ali. Muita coisa que eu utilizo com os meus alunos ele faz lá, de propriocepção, de equilíbrio, de mudança de direção, de velocidade de reação. Ele faz muitos treinos funcionais lá. Depois eu lembro o Instagram dele aqui, passo para o representante aí para vocês verem o que ele faz lá. Mas ele parou de estudar, ele parou o curso dele, de Educação Física na Universo, porque ele tinha que competir, tinha que sair para competir. Direto ele, Borginho, estou indo competir amanhã, você falou que vai ter uma VT na próxima aula, eu não consigo fazer. Era o tempo inteiro assim, né? E aí você dava a possibilidade de ele fazer depois e tudo, não tinha problema, ele saía para competir, mas ele acabou trancando o curso, né, por conta dessa incompatibilidade. Quando eu tenho muitos encontros, muitas competições encadeadas umas às outras, eu vou trabalhar na elaboração desse macrociclo aqui, chamado macrociclo de meeting, que é um macrociclo de encontros. Agora, quando é um esporte tradicional, com um calendário muito estruturado, aí você trabalha com um macrociclo tradicional, que é esse outro de cima aqui. Ó, tá? O macrociclo de meeting, você vai fazer... Para quê? Né? Para que eu vou montar um macrociclo? Né? Tanto faz o de meeting ou o tradicional, mas o tradicional você consegue muito mais eficiência fazer isso. Né? O macrociclo tradicional, você usa ele normalmente nos anos de campeonatos importantes, nos anos de Olimpíadas, no ano que você quer atingir um recorde, no ano que você quer atingir um determinado patamar, né? Então, por exemplo,
Isso é para atleta. Se eu pegar um aluno de academia que fala para mim que quer, a minha prima, por exemplo, ela mandou mensagem aqui, ela é médica veterinária, tá com sobrepeso bem acentuado, falou assim, Júnior, eu vou casar o ano que vem, assim, assado e tal, e eu queria saber se eu consigo emagrecer tantos quilos até o dia do meu casamento. Aí eu falei, qual é a data do casamento? Ela me passou a data do casamento ali. Ela tem 8 meses até a data do casamento. Eu falei assim, você tinha que ter me procurado antes, só para dar aquela pressão, sabe? Para jogar a responsabilidade para ela. Aí ela falou, pois é, mas é porque a gente estava na dúvida e tal. Eu falei, então você tinha que ter parado de comer as pizzas. Ela, mas aí não sabe como é que é, né? Namoro, toda hora sai para comer, não sei o quê. Aí eu falei, beleza, 8 meses. Então vamos começar o treinamento. Aí eu tô começando a consultoria com ela. Tô começando a consultoria online com ela. Falei para ela, daqui 2 meses eu vou fazer uma avaliação com você. Se não tiver melhorado, é aula presencial. Porque aí eu vou chegar o rei em você. Você vai sofrer. Então, ou você começa agora para valer, ou você vai sofrer daqui 2 meses. Porque daqui 2 meses eu tenho 6 meses. Então, daqui 6 meses eu consigo treinar ela para ela emagrecer. Se ela seguir. Se ela seguir. Então, o que eu vou fazer com ela? Não é bater recorde, não é campeonato, não é nada, mas é o casamento dela. Ela quer ir mais magra para o casamento. Toda mulher quer ir mais magra para o casamento, ficar bonita dentro do vestido. E tem que ser assim. Então, se o objetivo dela é o casamento daqui 8 meses, eu estou dando 2 meses de lambuja para ela fazer por conta própria. Fazer o quê? Preparação bem feita para que o treinamento possa surtir efeito. Então, o que eu estou montando para ela? Um macrociclo tradicional. Eu estou pensando numa estrutura de 6 meses de trabalho de uma questão tradicional, para ela atingir o máximo de rendimento naquela época lá, que é o casamento dela, daqui a 8 meses. Então, eu posso montar esse ciclo de treinamento para 1 ano, para 6 meses, para 4 meses, né? Então, normalmente, nós temos o anual de 12 meses, o semestral de 6 meses e o quadrimestral de 4 meses. Normalmente. Né? Então, estou dando 2 meses de lambuja para ela fazer por conta. Então, esses 2 meses que eu estou prescrevendo treino para ela, é para ela se inserir no programa de treinamento. Porque daqui 2 meses, se ela não se inserir, aí eu entro com a pancada. Aí eu entro para valer. Aí ela vai sofrer. Então, eu estou dando 2 meses dela pelo menos uma adaptação, né? Agora, qual que é o objetivo disso? Quando é que eu vou montar 12 meses, 6 meses, 4 meses? Quando eu tiver tempo. Se ela falar assim, daqui 1 ano eu vou casar, eu ia montar 2 de 6 meses. Eu não ia montar 1 de 12 meses. Eu ia montar 2 macrociclos de 6 meses. Por quê? Porque o macrociclo anual, macrociclo de 1 ano inteiro, de 12 meses, a gente trabalha para esportes que buscam resistência aeróbia. Para maratonista, para jogador de futebol, para ciclista de longa distância. Para esportes em que eu quero, ou momentos, ou anos, ou temporadas em que eu queira melhorar a resistência aeróbia do indivíduo. Aí eu monto 12 meses de trabalho, porque melhorar a resistência aeróbica VO2, eu posso gastar muito tempo para isso, para atingir o resultado. Eu posso. Né? Quando o meu objetivo é ganhar força máxima, resistência de força, hipertrofia, né? Resistência anaeróbia, melhorar o limiar de lactato do indivíduo, né? Resistência muscular localizada, aí eu treino 6 meses e depois 6 meses. Então, teoricamente, dentro da fisiologia, 6 meses dou um descanso, 6 meses atinjo o ápice, dou outro descanso. Para esse tipo de trabalho. Né? Então, por exemplo, entra aí levantamento de peso olímpico, entra aí judô, entra aí crossfit, entra aí natação de curta distância, média distância, ciclismo de velocidade, mountain bike, corridas de pista, os 100 metros rasos, 200, 400 metros rasos, são esportes que precisam de velocidade, força, potência. Então, tá entendendo? Entra aí basquete, entra aí vôlei, entra aí handball,
Então, esses esportes que precisam de força, que precisam de resistência anaeróbia, né, entram dentro dessa questão. E quando eu não tenho um objetivo definido, ou quando o meu aluno ou atleta é iniciante, então uma iniciação esportiva, um aluno iniciante no treinamento, quer treinar agora, resolveu treinar, ou uma reabilitação, como é o caso de uma aluna minha que eu tenho agora, que ela teve Covid, que estava com 70% do pulmão comprometido, ficou internada, não foi entubada, mas ficou internada, uma reabilitação. Quando eu não tenho objetivo de atingir performance, eu monto 4 meses e outros 4 meses. Né? Então, a maior parte dos meus alunos, eu monto 4 meses de treinamento. Mas eu monto o treino só da primeira semana. Mas eu planejo o que vai ser feito nas outras. Nos outros 4 meses eu já tenho uma ideia da minha evolução, do que eu quero fazer. Mas eu monto o treino só da primeira semana. Terminou a primeira semana, eu monto o treino da segunda e vou montando o treino. Mas eu já tenho a ideia geral do treinamento. 4 meses eu dou uma pausa e começo de novo, outros 4 meses. E assim vai. A qualidade de vida, eu trabalho com obeso, eu trabalho com sedentário. Então essas pessoas precisam de quê? De ciclos menores de treinamento. Né? Aí eu deixei aqui, ó, para que isso, né? Para que eu vou montar esse ciclo de trabalho, né? Para que eu possa atingir o ápice de performance, né? O ápice é o máximo, né? De forma física, de forma técnica, de forma tática, de forma psicológica, de forma metabólica, né? Então, o ápice, a obtenção do pique de rendimento é atingir o máximo desse resultado, daquele indivíduo, não é da modalidade, não é daquele indivíduo. Então, eu posso atingir um ápice aqui, aí eu dou um descanso, uma recuperação, atinjo outro ápice aqui, eu dou um descanso, uma recuperação, atinjo outro ápice ali, e assim vai. Quantos piques você quer atingir de rendimento ao longo da temporada? 2 piques, 3 piques, 1 pique só. Então, qual o máximo que você quer atingir? Quantas vezes? Essa prima minha que vai casar, ela quer atingir o pique uma vez. Ela falou assim, não, e depois que eu casar, filho, o marido dela é gordo. Gordo obeso 1. Ele é obeso 1. Bicho é parrudinho. Então, o que acontece? Ela quer casar, né? E ela quer ficar magrinha no casamento. Tá ótimo, então vamos lá, vamos casar e vamos ficar magrinha. Aí ela falou, não, até casar, depois de casar eu já sei que eu vou ficar gorda mesmo. Olha só a ideia, né? Ela já sabe que vai ficar gorda mesmo, porque o marido mexe com comida. Né? O marido mexe com alimentação, a parte de alimentação. E aí, o que acontece? Ela só tem comida gorda em casa. Então ela vai ficar o quê depois do casamento? Gorda. Mas ela quer ficar magrinha no casamento. Ela quer um pique de rendimento, que é o dia do casamento dela. E pronto, acabou. Sem problemas, esse é o objetivo dela. Então, se eu for pensar em um pique tão acentuado, um pique tão importante, uma performance marcante mesmo, eu consigo manter ela por 10 a 15 dias. Então, se o cara chegar no máximo de rendimento dele, consegue manter aquilo por 10 a 15 dias. Se ele quiser um pique maior, mais longo, de 45 dias, aí a performance já não é tão alta, já é uma performance mais discreta. Eu vejo muito isso no fisiculturismo, cara, e assim, é judiação, sabe? O cara participa do campeonato goiano de fisiculturismo, ele atinge a performance máxima dele ali no dia do campeonato de fisiculturismo, o cara fica seco, 3, 4% de gordura, desidratado. Aí o cara classifica para o campeonato brasileiro de fisiculturismo. Aí ele tem 1 mês, 2 meses, o campeonato brasileiro acontece. Né? Mais ou menos isso, 2 meses. Depois do Goiano acontece o brasileiro. Então é um tempo muito longo para ele chegar aqui no Goiano, em alto rendimento, e manter esse alto rendimento até chegar no brasileiro. É um tempo muito longo. Né? Então assim, é um desgaste fisiológico muito grande para esse indivíduo. Né? Então ele vai ter que fazer o quê? Dar uma queda, né? Dar uma recuperada, engordar o mínimo possível para tentar de novo chegar no ápice de rendimento logo depois. É um desgaste muito grande fisiológico. Físico, então, fisiológico intenso ali, né? Um desgaste muito acentuado para o corpo desse indivíduo. Desidratado, sem gordura, né? E aí começa a ter algumas alterações. Talvez por 1, 2 anos, 3 anos, ele consiga fazer isso com qualidade. Depois disso, acabou, né? 3, 4 temporadas seguidas, o cara consegue manter isso, né? No macrociclo tradicional. Deixei isso escrito em algum lugar aí para você, tá? Depois de 4 temporadas, o cara tem que dar uma descansada, porque senão não tem organismo que suporte,
Tá? Então, para que eu, né, faço isso? Né? Vou deixar aqui um quadrinho que o Stélio Dantas colocou, eu achei bem bacana, bem resumido. Tá? Ele coloca aí primeiro quadrimestral, então ele tem uma opção aí, uma primeira variante, tá? De macrociclo tradicional, que é o quadrimestral. Então, 4 meses, ápice de rendimento. 4 meses, 4 meses. Né? Aí eu tenho 2 tipos de periodização quadrimestral, uma simples e uma tripla. Tá? A simples, 3 piques discretos. Então o cara chega discretamente ao máximo de rendimento dele 3 vezes durante um ano. Agora, a tripla, a periodização quadrimestral tripla, ele atinge 3 piques importantes, ele atinge 3 piques bem violentos mesmo. Atinge o máximo de rendimento 3 vezes ao ano. Né? Como é essa quadrimestral tripla? Né? Deixa eu ver se eu deixei aqui o esqueminha. Aqui, ó, primeira variante, quadrimestral simples. Deixa eu olhar aqui para eu circulando para você ver. E a tripla. Né? Eu falei para você agora há pouco que o indivíduo vai ter os períodos de preparação, competição e transição. Então, todo macrociclo vai ter preparação, competição e transição. São 3 períodos clássicos. Mas presta atenção aqui na periodização quadrimestral. Ela é tripla ou simples. Então, aqui eu tenho 1 macrociclo, 2 macrociclos, 3 macrociclos. Reparei. Na simples. 1, 2 e 3 macrociclos. Está bem aí montadinho para você. 3 macrociclos. Só que repare que nesse primeiro macrociclo, 4 meses, quadrimestral, eu tenho apenas o período de preparação e competição. Olha aí. Preparação e competição. No meu segundo macrociclo, observe aqui que eu tenho 5º, 6º, 7º e 8º mês, e eu tenho os períodos de preparação e competição. Não tem transição. E repare que no último macrociclo que eu tenho, nos outros últimos 4 meses do ano, aí eu vou ter o quê? Aí eu vou ter o quê? Uma transição aqui no final. Observe aí. Então, na simples, na periodização quadrimestral simples, eu vou atingir o pico de rendimento 3 vezes no ano, só que aqui eu vou ter um pico, aqui eu vou ter outro pico, e aqui eu vou ter outro pico de rendimento, só que vai ser uma performance o quê? Discreta. Por que discreta? Porque eu não tenho transição aqui, eu não tenho transição aqui. Então o cara vai chegar aqui no máximo de rendimento, aí ele dá uma quedinha aqui no máximo de rendimento, ele dá uma quedinha aqui no máximo de rendimento. É uma quedinha que ele vai ter para atingir 3 picos de rendimento. Agora, se ele tivesse transição, que é o caso desse aqui de baixo, ó, transição, transição, transição. Tenho 3 transições aí nesse macrociclo quadrimestral com periodização tripla. Tripla por quê? Porque eu tenho preparação, competição, transição. Preparação, competição, transição, preparação, competição e transição. Eu tenho 3 transições. Eu tenho 3 períodos idênticos de macrociclo. Eu continuo tendo 3 macrociclos. Só que desse jeito aqui, eu consigo ter um pico de rendimento, a transição cai minha rendimento lá embaixo, aí eu tenho outro pico de rendimento, aí eu tenho outra transição que eu caio lá embaixo, e eu tenho um pico de rendimento e outra transição que eu caio lá embaixo. Então, já que eu tenho transições em que o meu rendimento vai cair absurdamente, eu consigo crescer absurdamente na próxima etapa. Como aqui em cima eu não tenho transição, o indivíduo faz assim, ó, atinge o máximo, é uma quedinha, e atinge o máximo, uma quedinha, atinge o máximo. Só que esse máximo vai ser o quê? Discreto, não vai ser um máximo, falar, nossa, que performance. Então, um aluno do Borginho hoje, que busca saúde, o que o Borginho vai trabalhar com ele? Eu trabalho 4 meses e eu trabalho com a periodização quadrimestral, o quê?
Tripla. Né? Às vezes eu faço uma dupla, não existe na teoria, mas às vezes eu faço uma dupla. Às vezes eu dou essa transição aqui para ele, ó, né? Às vezes eu dou essa transição aqui, não dou essa e dou essa transição aqui. Tá? Por quê? Porque não tem regra. É uma diretriz. Né? É um princípio. Borginho, ó, é trimestral, ou é tripla, ou é quadrimestral, tripla ou simples? Não, a minha é dupla. Como assim? Eu vou dar uma transição nesses 4 meses aqui, nos outros 4 meses, como o treino vai ser mais moderado, eu não vou dar transição, aí no último macrociclo de 4 meses, como vai ser um treinamento pesado, eu vou dar outra transição no final. Então não tem regra, existe um direcionamento, aí você escolhe como você vai trabalhar. Tá? Então esse é o quadrimestral, essa é a primeira variante. Né? A segunda variante, que é colocada pelas teorias de periodização, é a semestral, né? A semestral, o que ela acontece? Ela vai ser simples ou dupla. Então, eu tenho 6 meses aqui, 6 meses aqui. Né? Nesses 6 meses, eu vou fazer preparação, competição e transição. Nos outros 6 meses, preparação, competição e transição. Então, eu vou fazer 2 períodos, dupla ou simples. Então, vamos lá para outra variante. Está aqui o semestral. Tá? Tá aqui o semestral. E aqui vamos ver se alguém repara alguma coisa aqui, mas vamos lá. Né? Olha só a primeira variante do semestral, olha aí, acompanha comigo. 6 meses, para cá eu tenho um macrociclo. 6 meses, para cá eu tenho outro macrociclo. Simples, por que simples, Borginho? Porque eu vou fazer uma transição só no final dos dois. Perceba que aqui, ó, eu não tenho transição, ó. Então ele vai fazer uma preparação, ele vai atingir o máximo de desempenho, competição, e não tem transição. Já começa outra preparação, já atinge outro máximo de desempenho, e só no final da temporada que ele vai ter a transição. Tá? Só no final da temporada. Eu tô pondo aí primeiro mês, segundo mês, 12º mês, eu não tô querendo falar que é janeiro, fevereiro, março, dezembro, não. A nossa temporada aqui no Brasil é janeiro a dezembro. Mas, por exemplo, a temporada da Champions League, ou temporada do Campeonato Europeu de Futebol, por exemplo, começa em setembro. Setembro começa. Agora, né? Vai começar em setembro, que já era para ter terminado. Então, agora vai ser assim. Vai começar em setembro, vai terminar no outro ano. Então, a temporada é 2020 e 2021. Aqui no Brasil é Campeonato Brasileiro 2020. Não é 2021, é 20. No ano de 2020 termina o Campeonato Brasileiro. Não vai passar para 2021. Então, a temporada nossa começa em janeiro e termina em dezembro. Né? Prof, fala. Deixa eu te perguntar um negócio. Essa transição seria tipo assim, um estímulo de descanso? Tipo, eu estou trabalhando pesado, musculação. Aí eu faço uma semana ou 10 dias intercalado de corridas, para poder depois dar outro estímulo? A transição, ela não tem regra, né? nem diretriz. Você pode fazer uma transição passiva, em que o cara não treina nada, como você pode fazer uma transição ativa, que ele pode treinar alguma coisa. Esse alguma coisa pode ser da própria modalidade, como você pode promover, inclusive, um descanso a nível do sistema nervoso central para evitar fadiga. Porque as fadigas, normalmente, elas acontecem tendo origem no meu sistema nervoso central. Tem 2 tipos de fadiga, central e periférica. A central é a fadiga que mais ocorre no esporte, no treinamento de alto rendimento. Então, eu posso, inclusive, mudar a modalidade para que o cara descanse o sistema nervoso central daquele estímulo que ele está acostumado. Okay. Certo? Por exemplo, os pilotos de Fórmula 1 ficam lá, tensão, carro, pilotando. Durante a transição deles, eles não vão pilotar. Eles vão o quê? Correr, nadar, andar de jet ski, como fazia o Schumacher e Ayrton Senna, iam para os Alpes esquiar, entendeu? Ou surfar. Então, o que os caras vão fazer? Alguma prática esportiva para manter o estímulo neuromuscular, para manter o gasto energético, para manter o foco no físico, mas mudando a ação do sistema nervoso central. Para aqueles movimentos extremamente precisos, de alto rendimento. Então, ele vai fazer o que diferente? Então, você pode ter as 2 abordagens. Aí, qual vai ser melhor? Né? Aí você vai ter que escolher aí qual vai ser melhor para cada um. Certo?
O Ian colocou ali, no futebol, com os times que estão em alto nível, acontece muito a simples, né? Por conta do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Eles não têm dupla, não tem. Futebol, na verdade, Ian, o futebol ele nem usa um macrociclo como periodização. Eles usam mesociclos, tá? O técnico do Goiás, uma categoria inferior, lá o Leandrão, né, o Leandro Campos, foi aluno da Universo, a gente conversa sempre. O Renan do Vila Nova, também fisiologista, que participou inclusive do webinário nosso lá, né? Eu já conversou bastante. Então eles trabalham com o quê? Mesociclos. Que competição que eu tô agora? É campeonato goiano. Então vamos lá, treina mesociclo. Fui eliminado do goiano. Começa de novo, vamos preparar para o brasileiro. Então terminou uma coisa aqui, foi desclassificado, foi classificado, vamos planejar o próximo. Foi classificado, vamos planejar o próximo. Quem é o adversário? Joga onde? Vamos planejar o próximo. Eles vão planejando mensalmente o que vai acontecendo. O nosso campeonato de futebol é uma anarquia, é desorganizado, sobrecarga de jogos, sobrecarga de trabalho físico para os atletas, né? Então não dá para organizar um macrociclo anual bonitinho, tá? Eu já conversei com vários, inclusive há 2 anos atrás, 3 anos atrás, nossa, já tem tempo, o preparador físico do Atlético Paranaense, quando veio jogar com o Goiás aqui em Goiânia, no Campeonato Brasileiro, do Furacão lá, o preparador físico do Atlético Paranaense, foi lá na Universo, a convite, e deu uma palestra de periodização no futebol. O que eles fazem? Também não usam periodização nesse sentido, né? Eles trabalham mesociclos, ciclos pequenos de treinamento. Os atletas estão mal nisso, vamos treinar isso. Os atletas estão mal naquilo, vamos treinar aquilo. Vai ter muito treino físico, vai ser muito treino técnico, vai ser muito treino tático. E eles vão organizando mensalmente a mesociclos e mesociclos o que vai sendo trabalhado. Mas óbvio, né? No nosso Campeonato Brasileiro de Futebol, quando começou janeiro, o cara só vai descansar quando? Na transição em dezembro, a hora que terminar o campeonato nacional ou a hora que ele for desclassificado, né? É assim que acontece, certo, Ian? Por conta desse excesso de campeonatos que o cara participa. A Pamela perguntando se essa transição ocorre em média 1 semana. Aí depende, Pamela. Se eu estiver falando do macrociclo semestral, que é esse aqui que a gente está vendo, eu posso gastar 2 até 3 semanas com ela. Tá? Se eu estiver falando do macrociclo anual, vou fazer um macrociclo só no ano, eu posso gastar de 3 até 6 semanas de transição. E se eu estiver falando do quadrimestral, eu posso gastar 1 semana a 1 semana e meia de transição. Então, se você observar aqui, ó, nesse quadrinho que eu coloquei aqui para você, ó, né, do quadrimestral, estou voltando lá na primeira variante, se você observar aqui, ó, o 5º mês, ó, ele está partido ao meio. Coloquei 1 semana e meia, 2 semanas no máximo. Olha o que eu fiz aqui no 9º mês também, ó. Percebeu? Olha aqui no 12º eu usei as 4 semanas, porque essa competição aqui foi mais curta, por exemplo, né? Então não tem uma regra, mas tem uma diretriz. Quando os ciclos são curtos, a transição é menor. Quando eu aumento o ciclo, eu aumento a transição. Se o ciclo é de 12 meses, eu aumento para 4 semanas, até 6 semanas essa transição. Vai depender, mais uma vez, da modalidade, vai depender de uma série de fatores, né? Se você estiver falando do Borginho, que dá aula para um aluno de personal, Pamela, eu não uso mais do que 1 semana. Então, se o cara treina comigo segunda, quarta e sexta é a transição dele, né? Ou seja, uma recuperação. Aí que você vai dar aula pro cara, né? Eu até falei numa outra turma sobre isso. Se eu não der aula pro cara, o cara vai virar para mim e falar assim, Pamela, porra, Borginho, eu tô te pagando e você pega e fala pra eu ficar em casa assistindo Netflix na segunda, na quarta e na sexta? Ué, você é personal também, ué? Vou virar pro meu aluno e falar, é semana de descanso, fica em casa comendo sorvete, ué. Então eu tenho que fazer alguma coisa para ele, né? Aí essa transição eu vou fazer o quê? Alguma coisa. Por exemplo, eu dei um exemplo numa aula dessa semana aqui, talvez tenha alguém que assistiu essa aula, vou falar o mesmo exemplo, tá? Uma aluna minha que trabalha na parte de diretoria, ela é diretora de pessoal, né? Ela trabalha com pessoas, muito estressante. O que eu fiz numa semana de transição dela? Ela tinha aula comigo segunda, quinta e sexta. Na segunda-feira, ela fez uma aula de Pilates. Na segunda-feira, fez uma aula de Pilates. Eu que dei Pilates? Não, o Borges não sabe nada de Pilates, só sabe quem criou. Então, o que eu faço? Eu vou lá e pago um profissional. Então, o valor referente à minha aula, eu pego ele e repasso ao outro profissional que vai trabalhar por mim naquele dia. Então, a minha cunhada dá Pilates. Eu chego lá na minha cunhada e falo, tá aqui o valor referente à minha aula,
Se eu quero marcar, eu já marco antecipadamente, está aqui, eu quero que você dê uma aula de Pilates buscando melhorar resistência, flexibilidade e respiração, por exemplo. O foco agora é transição, então eu quero que você trabalhe flexibilidade e respiração com ela, postura. Não quero que você treine a força, não. Quero que você descanso. Então você vai fazer um Pilates com ela buscando isso. Pode ser ela? Pode ser. Aí eu pago a aula de personal de Pilates dela, que o meu valor eu repasso para outro profissional e a minha aluna vai lá fazer. Eu falo, hoje você vai ter uma aula de Pilates. Quer que eu te busque ou você vai até o local? Manda a localização, ela vai até o local. Vai lá e faz a aula. Eu chego lá, recebo a minha aluna. Não é assim, fico em casa assistindo Netflix, é minha aluna que se vire, não. Eu vou até o local, recebo a minha aluna, cumprimento ela, como é que você tá? Tá tudo bem? Tá, ó, então hoje aqui é o espaço X do fulano, essa é a professora tal, e hoje eu quero que você experimente uma aula com ela de Pilates. Tá certo? Hoje o seu treino é esse. Tá bom? Pode ser, tudo bem? Eu já conversei antes, ela já aceita, tudo certo, tá tudo acertado, ela não vai... Ah, eu tenho que pagar. Não tem que pagar. Eu estou aqui, é hoje com esse profissional. Tá? Aí eu me despeço, falo, qualquer coisa você me avisa, tá? Eu estou indo embora montar o nosso planejamento da próxima semana. Então fique à vontade aí, conheça a nova profissional aí, depois você me dá um feedback. Vou embora para casa e ela vai lá ficar fazendo a aula. Às vezes eu fico assistindo, anoto o que foi feito, as percepções dela e tudo mais. Termino a aula, recebo ela de novo, me despeço e vou embora. Não é que eu vou ficar folgado, não, tá? Aí na quinta-feira, o que eu fiz com ela? Vou fazer uma aula, quinta-feira, você prepara seu maiô, né, que nós vamos para uma piscina, eu levo uma touca, eu compro uma touca, porque normalmente a pessoa tem maiô, mas não tem touca, eu levo uma touca que eu dou para a aluna, né, ou pego um aluno, compro uma touca da academia e falo, hoje o dia seu é hidroginástica, então quinta-feira eu quero que você traga seu maiô e uma toalha de banho pessoal, tá bom? Seu chinelinho e tal, que você vai fazer aula de hidroginástica na academia tal. O meu valor de hora-aula, eu pago para o profissional que vai dar aula para ela. Né? E aí o professor ela vai lá e faz aula de hidroginástica. Eu apresento a academia, apresento o espaço, apresento o profissional da mesma forma. Né? E vou lá e fico registrando o que foi feito, bato foto, depois eu mando para ela, entendeu? Que ela vai publicar, ela vai gostar disso, vai dissipar meu nome. Então vou lá, bato uma foto ou outra. Não é que eu vou embora, não. Fico registrando o que foi feito e aviso o professor. Eu quero uma aula de hidroginástica com foco em resistência, tá bom? Porque eu estava treinando força, então eu quero agora um trabalho respiratório, cardiorrespiratório com ela na piscina. Ela vai lá e faz a aula de hidroginástica com a profissional e eu pago a profissional o valor que era meu. Na sexta-feira, o que eu fiz com ela? Paguei para você uma massagem relaxante, pedras quentes, lá no espaço Nonindô, lá no espaço X, lá no espaço tal, com a profissional tal, lá na Poliana Faria, você vai fazer uma massagem. Você vai fazer um trabalho estético lá, você vai cuidar da sua pele hoje você vai cuidar de você. Hoje você vai ter lá atendimento, manicure, pedicure, salão. Hoje o seu trabalho é para você, relaxa, você não tem que pensar em nada. Me dá seu celular, desliga, bota na bolsa, bota no armário e tchau. São 2 horas hoje de massagem relaxante, terapêutica, banho de hidromassagem com flores, com rosa, com sais, com não sei o quê. É para ela. É um descanso. Sexta-feira, você entendeu o que eu fiz com ela? Sexta-feira. Cara, o dia que eu fiz isso, sexta-feira com uma aluna minha, com essa aluna minha, fiz isso com ela sexta-feira, numa sexta-feira. Uma massagem. Ela saiu de lá, eu recebi ela na saída do espaço, fiquei lá dentro do carro, lá dentro do espaço, trabalhando com o iPad, montando o planejamento do treino dela da outra semana. Fiquei lá, a hora que ela saiu, que eu recebi, ela falou assim, cara, eu tinha que voltar pro escritório hoje, mas eu não vou voltar, eu vou embora para casa. Eu falei, faz isso mesmo, passa no local tal. Eu indico sempre algumas coisinhas assim, passa lá na Origine Pastifício, compra lá um pacotinho de massa de lasanha. Mas lasanha, Morginho? Hoje você tem o direito de sair da sua dieta. Vai lá e compra um pacotinho de lasanha, uma massa X, um molho tal, um vinho e vai para casa, vai curtir seu marido. Cara, não deu outra, ela saiu de lá, não voltou pro escritório, foi embora para casa. Na outra semana, pancada de treino de novo. Então, Pamela, você tem tanta coisa para você fazer na transição. Eu fiz uma transição mista, ativa com outra modalidade, por uma semana. O corpo dela restaura, que é uma maravilha. Eu ainda cuidei da mente dela na sexta-feira. Falei, não quero que você pense no trabalho, não quero que você pense na família, não quero que você pense no nosso treino, eu quero que você descanse aqui. Descanse. Aproveite a massagem, aproveite o XY e tal. Gastei dinheiro com isso? Talvez no dia da massagem, do espaço do Nindô, eu gastei um pouco do meu dinheiro com isso. Né? Gastei não, eu investi.
porque essa aluna está comigo até hoje. Já são 5 anos que eu trabalho com ela. Até hoje ela está comigo. Né? Ainda bem que minha mulher não está escutando. Ainda bem o quê? Minha mulher não está escutando essa aula. Que eu faço, eu boto ela para ralar, né? Ah. Aí ela bota ela para ralar no outro dia. Aí, amor, faz massagem. Eu falo, não joga nada que é massagem. Começa a sentir dor primeiro. Mas depois você faz massagem. Eu vou mandar o link da aula para ela, ela vai assistir a gravação. Preocupa não. Preocupa não. Entendeu, Pamela? Então, é muita coisa que você pode fazer, muito tempo que você pode variar, uma semana. Se você acredita, que você está percebendo que seu aluno está muito estressado, um aluno seu, o atleta não tem jeito disso, né? Se o seu aluno está muito estressado, você está percebendo isso, você pode dar 2 semanas de transição, mudando a modalidade. Você está lá na academia, musculação, você fala assim, nosso treino na próxima semana vai ser no parque, tá bom? Nosso treino na próxima semana vai ser no parque, nós vamos fazer caminhada e corridinha. Senta lá, toma água de coco, conversa com o aluno, faz um alongamento assim, tchau, bom descanso. Pode ser muita coisa assim. Né? Eu estou fazendo um treino leve, por exemplo, então eu estou fazendo aqui 3 semanas de um treino leve. Deixa eu colocar um slide aqui só para visualizar isso. Né? Deixa eu editar aqui, aumentar, colocar um slide aqui, pronto. Por exemplo, Pamela, eu estou fazendo um treino com o meu aluno, por 3 semanas aqui, ó, eu estou fazendo um treino Nossa senhora, que ridículo. Por 3 semanas aqui, ó, eu estou fazendo um treino leve. Eu estou fazendo aqui um treino de VO2 máximo, eu estou fazendo um treino aqui de resistência muscular localizada, aqui eu pego e faço outro treino de VO2 máximo, aí eu vou fazer uma semana de recuperação. Recuperar o quê, Pamela? Recuperar isso aqui, porque ela está desgastada. Então, o que eu posso fazer o treino aqui? Eu posso fazer um treino de força. Né? É uma semana de recuperação. Recuperação de quê? Recuperação disso aqui. Das fibras do tipo 1, recuperação cardio, recuperação respiratória, porque eu estou desgastado, bem cansativo, VO2, sistema oxidativo, pesado. Aí, no dia de treino de força, eu não vou para musculação. Vou fazer uma coisa diferente. Vou estimular o meu aluno a uma prática esportiva diferente. Ô, Marcela está aí na aula? Acho que tá. Marcela, eu tô com um aluno aqui e eu queria, Marcela, que ela conhecesse o CrossFit. Marcela, será que você poderia me oferecer para essa aluna um voucher de 3 dias aí na academia, de segunda, quarta e sexta, ela poder fazer uma aula na turma de iniciante? Eu quero que você desgaste ela demais, Marcela, com a técnica do agachamento, com a técnica do LPO, com a técnica do levantamento terra. Eu quero que ela tenha um trabalho de força. Tem alguma turma de iniciante que vai ter aí, Marcela, no dia tal, no tal horário? Ou a minha aluna tem a possibilidade de ir outro horário? Aí a Marcela pode vir. Vai ser um prazer, né, Marcela? É óbvio. A Marcela está mostrando a empresa dela, a Marcela está mostrando o trabalho dela. Você acha que a Marcela vai rejeitar isso? Mas nunca. Borginha, ela pode vir por 15 dias. Jamais. Eu quero que ela conheça a melhor metodologia de Goiânia. Manahau. É isso aí. Não é? Ó o merchan. Ó o merchan, né? E olha, eu não estou ganhando nada por isso, viu? Digo de passagem aqui, tá? É porque realmente trabalhos de qualidade têm que ser divulgados, né? Então, eu vou procurar sempre os melhores profissionais para fazer isso. Então, Pamela, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar e vou falar assim, minha aluna, você vai conhecer hoje uma nova modalidade. Borginho, mas você é doido. Se essa aluna gostar do CrossFit, você vai perder uma aluna de personal. Não vou, não. Eu posso perder ela de personal, mas ela vai me indicar para trocentos mil outros. E a outra coisa, eu sou profissional da saúde. Se ela gostar do CrossFit, ela matricular na Manahau, eu tenho certeza que ela vai ser bem atendida e ela não vai largar o CrossFit, ela não vai ser obesa e sedentária mais na vida dela. Então eu posso perder um aluno, mas eu estou ganhando uma pessoa saudável na sociedade. Eu estou cumprindo o meu papel de profissional da saúde. Tenho medo não. Gostou? Vai lá, faz o CrossFit. Quantas pessoas eu não falei para fazer isso? Então eu posso pegar e chegar lá e falar, Marcelo, olha só, eu estou recebendo dela, quanto você quer aqui? Ou eu passo o meu valor todinho para a academia da semana, porque eu não estou trabalhando mesmo. Você entendeu? E passa esse aluno lá e fala, vai conhecer o CrossFit, por favor.
Aí o aluno vai, faz a aula, fala assim, meu Deus, que é isso? Que modalidade doida é essa? Né? Tô quebrado, tô destruído. Eu falei, pois é, vamos voltar para os nossos treinos, mas você ainda tem, a Marcela te deu mais a semana que vem, você ainda tem mais 3 aulas lá, você pode ir lá semana que vem e fazer num outro horário. Você vai querer ir? Ela fala assim, eu quero. Aí a próxima semana dela eu monto uma semana com um treino comigo bem tranquilo. Até melhorando o trabalho dela lá no CrossFit. Eu vou fazer um treino de flexibilidade, de mobilidade de quadril, de mobilidade de tornozelo, de mobilidade torácica. Para quando ela for fazer a prática do CrossFit, que a Marcela deu voucher para ela lá na semana seguinte, ela tenha mais facilidade de fazer um LPO, de fazer um agachamento, de fazer um movimento X ou Y que ela tenha que fazer lá naquelas aulas que ela está programada. Esse é o papel de um profissional da área da saúde, esse é o papel de um profissional de educação física. Você entendeu, Pamela? Então a semana de descanso dela, na verdade, é descanso do que ela fez antes. Mas é semana pauleira, porque vai ser treino técnico mesmo, vai ser treino de força, vai ser muita execução. E isso é desgastante. Mas é desgastante em outro metabolismo, em outra variável de treinamento, né? E eu estou mudando a modalidade ainda. E ela está conhecendo uma outra coisa. Quem sabe ela fala assim, nossa, Borginho, olha, eu gosto de você como personal, mas eu adorei o CrossFit. Eu queria me matricular lá e eu não consigo pagar os 2. Eu falo, vai com Deus, vai feliz. Né? Vai feliz, treine. Porque realmente é muito bom você fazer isso. E aí ela nunca mais vai largar nada. Os comentários aqui. Entendeu, né? Então, é isso aí, né? E aí a gente faz o nosso papel. Você tira uma pessoa da obesidade, do sedentarismo, da hipertensão, da comida gorda, do fast food, e instala na mente dela um novo drive. Qual que é o drive agora? Um estilo de vida saudável. Vai lá treinar, vai fazer X, vai fazer Y, porque é isso que você precisa. Né? E você perde um aluno, talvez? Perde, mas você ganha outros. Deus te dá em dobro o que você faz de bem, pode ter certeza. Tá? Esse é o nosso papel. E aí o manual, né? Simples, não tem jeito de eu tirar a transição de um manual, tá, pessoal? Então é clássico isso aí, não tem jeito de eu tirar a transição de um macrociclo de 12 meses. Agora, esse macrociclo de 12 meses, né? O tradicionalzão é esse daqui, ó, tá? O tradicionalzão é esse aqui, ó. Você tá vendo aí agora, deve aparecer para você daqui a pouquinho, peraí. Vai aparecer aí, pronto. meses de... Borginho, sim. Oi, fala. Tá falando aí. Tem uma questão aí também que você não levantou, que quando você faz um bem dessa forma, igual você desenhou aí, tirou a pessoa do sedentarismo, obesidade e tal, e aí você conseguiu botar ela no CrossFit. Você tá treinando, cara? Deu 10 horas aqui, porque é hora marcada na academia aqui. Ah, tá. No prédio. Aí, o benefício que você tem é que você vira o papa para aquela pessoa. Aquela pessoa vai te levar assim num alto escalão e ela vai te indicar, sem você querer ou ela perceber, ela vai ficar te indicando o tempo inteiro para as pessoas que estão perto dela. Ó, hoje eu faço CrossFit, mas ó, você tem que fazer assim, eu vou te indicar. E na hora que você vê, velho, você tá com muito mais aluno do que você imagina. Isso aí, Larissa, aumenta muito mais a credibilidade. Eu falo, vamos supor, eu falo muito de um preparador físico que foi o cara que mudou minha questão física, que foi o Diego Falcão. Mandei já no grupo já pro pessoal, o Instagram dele e tudo mais. Foi um cara sensacional para mim, o melhor preparador físico que eu trabalhei. Olha que eu vivi nessa vida aí até 2016. Disparado. Foi o cara que mudou. Outro cara que conheci no basquete são os meus professores de base que eu tive, foram os caras que mudaram a minha percepção de como treinar, o que treinar e por que treinar. E isso aí, se eu pudesse indicar esses caras até hoje no basquete, eu ia estar indicando, porque foram pessoas extraordinárias na minha vida. Diego Falcão é esse aqui? Basquete aí de seleção. Foi até engraçado a história desse cara na seleção, que através de mim, da minha maturação física aqui, foi tipo assim, foi um salto durante
4 meses que ele trabalhou comigo, ele me deu um salto. Eu saí de uma lesão que eu tinha aqui no joelho, uma torção que eu tive que não precisei de cirurgia, mas eu precisava de muito trabalho. Fui para um outro time, o outro time não conseguiu me recuperar. Fiquei nesse outro time 5 meses, o outro time não conseguiu me recuperar nem 30% do que eu poderia recuperar. E ele virou para mim, eu cheguei no outro time, ele virou, aí ele, depois que eu estava, ele chegou, aí ele viu minha situação e tal, viu o quanto eu era importante para a equipe, falou para mim assim, eu falei para ele, cara, eu tô cansado de cada um ficar tentando alguma coisa, minha carreira tá passando. Eu preciso de alguém que assuma responsabilidade. Aí ele falou assim, não, faz o que eu tô te pedindo durante 2 meses. Se eu não te recuperar, eu peço demissão. Se você quiser, a gente conversa com o diretor agora. Aí eu falei, opa, eu gosto desse tipo de estúdio. O cara bota o dele na reta, então é porque ou ele tá muito seguro, né? Ou ele tem culhão suficiente para arriscar, né? O serviço dele. E aí, cara, era assim, em 1 mês, eu tava de um jeito absurdamente bom. Em 1 mês com o cara, não foi nem 2 meses que ele pediu 2 meses. Em 1 mês eu fazendo tudo que o cara fazia, me mandava, eu dei um salto absurdo. E os caras 5 meses antes comigo, não conseguiram recuperar nem 30% da minha lesão. Então não era uma coisa grave, entendeu? Mas acaba que você pega mal profissional e isso agrava. Então esse cara mudou assim muito e através disso ele acabou chegando na seleção, porque eu era um jogador de know-how da seleção, né? E aí todo mundo sabia da minha baixa, né? E aí pouco tempo depois, né? Eu já estava num pico assim muito grande, pulando, né? Aí o pessoal, opa, sem contar, a maturação física foi notória, assim. Aí todo mundo falou assim, opa, o que aconteceu? Aí eu fui e falei, tem um cara lá, tal. E aí os caras já chamaram ele para a seleção de base, e aí tinha um outro cara também da seleção adulta que já conhecia ele, já puxou ele da base pro adulto. E aí ele foi até no Japão, filho da puta foi parar. Sacaneiro demais. Falei, da Paraíba pro Japão. Aqui se faz, aqui se paga. Aqui se faz, aqui se ganha. Entendeu? Então, você tem que fazer o que você acha que é o bem mesmo. Você tem que acreditar nas pessoas. Né? Mas, e aí é outra coisa também, né? Você tem que acreditar nas pessoas e fazer o bem porque você quer fazer o bem. Né? Porque aquela pessoa ela pode ser ingrata com você o resto da vida. E não tem problema, tudo bem também, tá certo. É aquela pessoa, né? É ela que não vai crescer. Então você tem que fazer o bem pela pessoa, pensando na pessoa, pensando em fazer o bem. Né? Não pensando em ter algo em troca. Isso aí é clássico, né? Não precisa de muita coisa para ser feliz, não. A gente só precisa fazer o bem mesmo, né? Bom, mas para finalizar nosso papo de hoje aí, né? Só para finalizar os macrociclos, tem 2 tipos de macrociclo anual, tá? Que é esse aí que eu estou mostrando para você. Apesar de ser uma periodização simples, porque tem só uma preparação, competição e transição, você vai ter um período enorme, né, de preparação física no macrociclo tradicional. Aí entra a variante dele, né? Então eu tenho o tradicional, que é esse que você está visualizando aí agora, eu tenho aí 8 meses, 9 meses de preparação física, tradicionalmente. E você tem o macrociclo de meeting. O macrociclo de meeting é inverso. Né? O macrociclo de meeting eu tenho várias competições que são todas elas consideradas no mesmo patamar, não tem nenhuma que é mais importante que a outra. E para atingir uma performance discreta e por mais tempo, o que eu faço? 3, 4 meses de preparação física e o resto é tudo competiçãozinha, 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 todas elas no mesmo patamar. Né? Então eu vou ficar muito tempo tentando manter performance. Consequentemente, a minha performance não vai ser o quê? Extremamente alta. Ela vai ser uma performance um pouco mais discreta. Tá? Aí você vai ter que analisar qual caso que você tem em mãos, o que você precisa montar, o que você precisa trabalhar para que o seu aluno ou o seu atleta chegue nesse patamar, né? Então, todas essas informações que eu falei para vocês aí de divisão, de período de preparação, competição e transição, estão aqui, ó, tá? Daqui para frente.
Aí eu passo na próxima aula rapidamente tudo isso que eu falei de novo, mostrando os slides do que está escrito, o que é período de preparação, quais as fases, o que treinar, o que é período de competição, o que acontece, o que treina, o que é período de transição, o que faz, quantas semanas, né, que eu já respondi muitas dessas questões aqui, tá bom? Próxima aula a gente começa então a partir deste ponto aqui, divisão do macrociclo, e começa a falar dos mesociclos, tá? Aí a gente começa a entrar aqui, ó, né, os tipos de microciclos e mesociclos que a gente tem para trabalhar, tá? E eu tenho aqui uns esqueminhas aqui que eu vou te mostrando mais ou menos como funciona. Certo, pessoas? Vou interromper a gravação aqui agora. E na